Aguarde, por favor. Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel, sou terapeuta. Vamos falar nesse vídeo sobre quem são os extraterrestres que nos visitam. É um vídeo do professor Laércio Fonseca e eu vou estar colocando meus comentários, minha reação ao vídeo, tá bom? Todos os créditos do vídeo fica para o professor Laércio Fonseca, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo. Quem são os ETs que nos visitam? Desde a década de 50, né, desde as primeiras ondas de aparição de discos voadores na Terra, a partir de 1947, começou uma invasão de discos voadores na Terra, a chamada Era Moderna dos discos voadores, dos extraterrestres. Depois, se vocês puderem, coloque aí no comentário do vídeo qual a opinião de vocês sobre esse assunto extraterrestre. Vocês já viram uma aeronave, alguma espaçonave no céu? Enfim, qual a opinião de vocês sobre esse assunto, tá bom? Então, acompanhe comigo aqui, né, para a gente entender essa questão histórica, né? Então, nós temos em 1947, né, em junho de 47, nós temos a primeira grande aparição dos discos voadores, né? A partir dessa data, praticamente a Terra foi inundada de discos voadores. O planeta inteiro foi alvo de avistamentos, de contatos, de abduções e de todo tipo de manifestação dessas inteligências extraterrestres entre nós, né? Nós consideramos, então, 1947, o início da chamada Era Moderna, né, dos discos voadores. Ok? Antes disso, tudo que existe antes disso, nós chamamos de arqueofologia, né? Ok? Então, para vocês entenderem como estão organizadas as coisas. Tudo que tem aqui é o alienígenas do passado. Lá no History. Esse programa, ele tem umas tiradas legais, sabe? Bem, quem ainda não assistiu, assista, passa no History Channel. São documentários que eles falam sobre avistamento, sobre história, né? Sobre a história dos extraterrestres no geral. Então é bem interessante, tem bastante coisa legal. Então, se você não assistiu ainda, assista. Sabe, porque ele vai mostrar muitas coisas obscuras, né? Foram pesquisar fundo, mas tem umas tiradas deles que é horrível. Horrível, simplesmente, tá? Mas tem uns programas que são legais, então ele não é de todo ruim, tá? Você tá entendendo? Então, é importante para todo estudante de ufologia juntar isso com isso. As duas coisas têm uma continuidade aí, certo? A presença extraterrestre ao longo de toda a história de nossa humanidade, desde a pré-história até os dias de hoje, né? Em cima desse tema aqui, para conectar com este tema aqui, Arthur Clarke escreveu o clássico, né, da ficção científica, lá da década de 70, chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tá? Se vocês se lembram, este filme, o início dele é na Era dos Macacos, no Pithecanthropus erectus. Tudo macaco, aquela coisa, aquelas tribos de macaco brigando uma com a outra, né? E de repente, nessa vida natural dessas tribos de macacos, macaco mesmo, tá? Era macacacaco. É um macacacaco, né? Esses macacos aparecem no meio da tribo do macaco, assim, num dia que eles acordam, um objeto, um monolito de uma natureza que não existia ali, certo? Era um objeto de uma tecnologia extraterrestre inteligente, aparece no meio da tribo dos macacos ali.
E os macacos acordam e aquele objeto tem um zumbido estranho, um negócio meio esquisito, né? E os macacos vão se aproximando daquilo, vão, aquela tribo, você tá entendendo? E um toca no objeto, sai correndo de medo, sabe? E fica toda aquela... Bem, para quem não sabe, o professor Laércio Fonseca, ele tem contato com os extraterrestres há bastante tempo, segundo ele relata as palestras dele. Então eles aparecem para ele sai do corpo, eles vêm, busca ele para fazer trabalhos. Então ele tem uma mediunidade muito aflorada. E na verdade, a palavra extraterrestre simplesmente significa que é algo fora da Terra, né? Extraterrestre. Então, em última instância, todos nós somos extraterrestre. Nós também somos, é porque na verdade nós não lembramos, né? E claro, essas inteligências que ele está falando tem um nível de consciência extremamente elevado, né? Pilotam naves de última geração, e assim, são seres realmente que comandam o projeto Terra. Então isso precisa ficar claro, tá? cena ali, até que um toca mesmo, né? A partir daí, esse macaco que tocou a mão ali, aí ele vai por uma briga, vai ter uma briga com uma outra tribo de macaco, né? Aí começa aquela briga, e de repente esse macaco que colocou a mão ali, de repente ele pega um osso no chão, um osso fêmur de um animal, né? E ele começa a bater. Ele começa a bater nos ossos. Interessante. E ele percebe que ele começa a quebrar, ele quebra o crânio, né, dos animais que estão ali no chão. Ele começa a quebrar as coisas, né? Aí ele levanta o negócio assim, né? E de repente vem pra guerra. Aí os macacos vêm em cima, ele dá porrada na cabeça do macaco, e dá porrada na cabeça do macaco, e dá porrada aquele. É a primeira vez, ou seja, que ele usa um instrumento, usando a inteligência. Como se... O que o Arthur Clarke quer mostrar ali? Que houve uma intervenção extraterrestre promovendo uma evolução no macaco, no cérebro do macaco, na inteligência, para ele começar a usar a primeira ferramenta para o seu uso. Você vê, um cachorro nunca usa nenhum. Segundo o Laércio Fonseca, em algumas palestras dele, ele fala que por exemplo, o nosso corpo biológico, nossa é projetado pelos irmãos estelares, pelos extraterrestres. Então eles têm uma tecnologia muito avançada. Esse planeta foi criado por eles, é cuidado e monitorado o tempo todo por eles, porque eles são os criadores do projeto Terra, né? Uma ferramenta, certo? Entendeu? Então, esse é o primeiro salto evolutivo da humanidade provocado pelos ETs. É isso que ele quer colocar. Aí, o que ele faz? Esse macaco acaba de vencer a guerra. Quando ele acaba de vencer a guerra, ele estava numa montanha e fica assim, né? Aí esse macaco joga esse osso pro alto, assim. Ele faz assim, joga esse osso. E esse osso sai virando. Sai virando e transforma numa estação espacial super sofisticada do futuro. E aí começa a parte futurista, né, do Arthur Clarke, certo? Então, daquela tecnologia, ano 2000 e tanto, sabe? É porque o filme é 2001, Odisseia no Espaço. Você vê que 2001 não aconteceu bosta nenhuma, né? Ninguém nem foi pra Lua mais. Verdade. Ele errou a data só, ele errou as datas do ficção dele, né? E depois ele fez um segundo filme chamado 2010, o ano que faremos contato. E também não deu porra nenhuma. Mas o que tem de interessante nesse filme? Então, eles estão lá no futuro, tal, tudo sofisticado, já tem naves que vai para a Lua, volta, tem bases na Lua, tudo, né? De repente, os cientistas encontram esse mesmo monolito de milhares de anos atrás, que apareceu para os macacos. Esse monolito aparece na Lua. É fincado na Lua lá. Aí vai os astronautas. Então os astronautas lá pesquisar que objeto estranho é esse, extraterrestre, que teoricamente nunca teve contato com o ET até hoje, né? Mesmo depois com essa, né? E aí os humanos têm aquele som também. Aí ele toca, um dos astronautas toca no objeto.
E aí já muda a cena, vai para uma astronave indo para Júpiter, né? Uma astronave gigantesca da Terra indo para Júpiter. Aí que vai ter toda a inteligência artificial do HAL, o primeiro computador que comanda toda a nave, conversa com você, controla toda a nave, tem uma sensibilidade. E uma coisa interessante, por exemplo, toda a tecnologia que existe no planeta Terra, ele vem do plano espiritual, né? E todo esse conhecimento, toda essa tecnologia, de certa forma, é criado por esses seres que têm aí um nível de consciência altíssimo, né? Então, assim, a gente mentalmente nem consegue definir, né, corretamente esses seres, mas são seres de uma hierarquia, de um nível de consciência altíssimo, né? Que comandam projetos, o projeto Terra e outros projetos pelo universo também. Tem uma inteligência, ele é como se fosse uma pessoa, só que ele dá defeito, né? Aí que dá, ele dá um defeito e ele começa a matar os tripulantes. Aí vai sobrar só um, entendeu? Nessa história, um cara, né, que tenta desligar o HAL, ele fica em guerra com o HAL lá. Aí a nave, quando ela chega em órbita de Júpiter, é uma missão para Júpiter, eles vão encontrar o monolito em órbita de Júpiter. Entendeu? Ou seja, e toda a história da existência humana, o Arthur Clarke quer colocar nessa questão que não há o elo perdido. O elo perdido é uma intervenção extraterrestre. Tá? Então isso é muito importante, muito interessante para vocês entenderem que essa é a visão, uma das visões, né, dos chamados arqueufólogos, né? Que ao longo de toda a história teve uma inteligência extraterrestre controlando os destinos de nossa civilização. Controlando totalmente os destinos de nossa civilização. Tá? Então esse filme é interessante, porque ele é muito bem feito, ele é muito bem filmado. Ele não é que nem Guerra nas Estrelas, tá todo mundo matando, dando tiro no outro, não tem guerra nenhuma, né? É sempre essa coisa oculta do extraterrestre, né? Essa imagem oculta, essa intervenção oculta, uma coisa muito superior a tudo que a gente imagina, né? Inclusive o final do filme do 2001 Odisseia no Espaço foi 100% chupado pelo pessoal do Interestelar. Tá? Quando o cara passa aquele buraco negro, tem aquelas coisas, aí volta para a Terra, tem aquela imagem da Terra que fica pequena e grande, ou seja, há um descontrole do espaço-tempo, né? Começa tudo a ficar contínuo, ninguém sabe o que é o começo, meio e fim e tal, fica coisa, né? Então o Arthur Clarke fez isso primeiro, né? Ele, nessa cena final. E quando ele faz 2010, o filme para nesse monolito de Júpiter, quando ele descobre o monolito de Júpiter e tem uma relação com esse monolito, e o homem dá um salto evolutivo. Quando ele faz 2010, ele parte desse começo aqui. Ele parte dessa nave em órbita de Júpiter e o monolito. Okay? E na Terra, um sinal de guerra. Guerra nuclear. Né, um sinal de guerra, né? Não é a guerra ainda. Então as nações estão discutindo, brigando com essa outra, estão prestes a movimento exército para fazer uma guerra nuclear. Nesse inteirinho, nessa segunda coisa, ele pega o monolito e faz o monolito mergulhar na mancha de Júpiter. Quando o monolito mergulha na mancha de Júpiter, Júpiter explode como uma segunda estrela do sistema solar. Nasce um Sol. E aí, todo mundo que estava na Terra aqui brigando, ver aquela luz nascer, aquele sol brilhar no céu da noite, para a guerra, para tudo, todo mundo fica indignado com aquele fenômeno. E o filme praticamente termina aí também, com os extraterrestres, né, fazendo uma intervenção sofisticadíssima no nosso sistema solar, né, provocando uma mudança radical em todos os aspectos da existência humana na Terra. Então, nós temos bons, vamos assim dizer, escritores de ficção científica, e temos péssimos escritores de ficção científica. Esses filmes de ficção científica, eles têm muito de verdade, viu? Assim, vale a pena assistir, tem muito filme antigo, muito legal, que mostra aí a evolução da humanidade, que relata bastante coisa interessante. Científica também nessa jogada toda, tá? Na maioria deles, até hoje eu não vi ninguém realmente
fazer uma grande história sobre os extraterrestres. Verdadeira, baseada em fatos reais, tá? No sentido, né? Então, quando nós assistimos, teve um seriado importante aí que o History fez, se chama Blue Book, né? Projeto Blue Book, Projeto Livro Azul, feito com aquele astrofísico da NASA, J. Allen Hynek, né? Que escreveu esse livro, né? Depois de um tempo, né? Então, eu conheci esse físico pessoalmente. Esse cara esteve no Brasil 2 vezes, mais de 2 vezes ele esteve no Brasil em congressos, e eu estive presente também. Nós tivemos contato, conhecemos. E quando aquela história que, né, você vê toda uma história no projeto Blue Book, ninguém sabendo nada sobre o ET, né? Certo? Todo aquele mistério, aquela coisa, e ninguém sabendo nada. Ninguém defendendo nada, só a teoria do acobertamento, né? Então, eu falo com sinceridade para vocês que até hoje não tem nenhuma autoridade nesta terra que realmente sabe e compreende a verdadeira natureza dos seres extraterrestres. Então, esse assunto é um assunto ainda muito pouco divulgado, muito pouco falado, e assim, é um assunto extremamente importante, porque é o Projeto Terra, são os nossos irmãos, né? Então, acredito eu que deveria ter mais investimento nessa área, mais divulgação, mas enfim, não é muito interessante para o sistema ficar falando desse tipo de assunto, né? São o que querem e qual o seu verdadeiro papel junto à nossa humanidade, tá? Então, existem vários tipos de ufologia hoje na Terra, de pesquisadores que estão estudando ufologia, tá? Para que vocês entendam isso, sempre quando você entrar na internet e for fazer uma pesquisa sobre ufologia, você vai ter que entender quem é que está falando, sabe? Então nós vamos ter várias fontes. Eu vou colocar para vocês entenderem, para vocês não fazerem confusão quando entrarem na internet e começar a pesquisar ufologia. Então vamos lá, é muito importante isso. Se nós estamos procurando, né? Então nós vamos ter, após 1940, então nós vamos ter as classes, deixa eu chamar assim, de ufólogos. Então, a primeira classe de ufólogos que nós vamos colocar aqui é a chamada ufologia casuística. Interessante. Então, na década de 50, 60, começou a aparecer muitos objetos voadores, começaram a aparecer pessoas abduzidas. Inclusive, só para complementar, no canal do Professor Laércio tem se eu não me engano, uma playlist completa só de palestras de casuística. Vai contando as histórias, é muito legal. Eu recomendo que quem não viu, dá uma olhada lá, tá? E nós tivemos aqui, né, as autoridades no mundo todo pesquisando o fenômeno. Autoridade, entre aspas, os militares. Vocês viram isso no projeto Blue Book, que eram os militares da Força Aérea. E mesmo lá nos Estados Unidos, você vai ver no projeto Blue Book, algo real, que você vai ver que mesmo dentro das Forças Armadas tinha grupos secretos, independentes, estudando o fenômeno, que não se comunicavam. Como se esse fenômeno ele foi estudado pelo governo americano, por exemplo, por vários setores separados. A CIA, o FBI, a CIA montou um grupo, certo? Né? A Força Aérea montou aquele Majestic 12, aquele MJ-12, um pessoal do Exército montou, né? O pessoal do projeto Blue Book da Força Aérea montou outro projeto. Então, e eles não se comunicavam, sacou? O que um descobria, o outro não sabia, o que o outro tinha, ninguém, sabe aquela coisa toda? Fica naquela coisa, o pessoal da área 51, né? Pegou o disco voador, não pegou, caiu, não caiu o disco voador em Roswell, tal. Todo aquele mistério envolvendo, né?
Porque vamos olhar o governo brasileiro, minha filha. Você já viu o governo brasileiro? Tem o pessoal da esquerda, o pessoal da direita, senador que não quer nem ver Bolsonaro na frente, ou quem governa o brasileiro é tudo militar, e outra turma não quer nem saber, odeia militar. Então se tivesse um quer derrubar o outro aqui, um quer comer o rabo do outro aqui no governo. Estados Unidos é a mesma coisa. Então tem uma divisão de poder muito grande, e as pessoas não querem dividir o conhecimento, sabe? Exatamente. Você está entendendo? Na verdade eles não querem dividir o conhecimento. Esse é o ponto-chave, porque eles são inimigos politicamente, né? E aí tem todo esse jogo no Brasil, no mundo, né? Não é só aqui no Brasil, não. Os Estados Unidos não tem, os democratas, é puta briga política lá. É que nos Estados Unidos é permitido dois partidos políticos só, né? Então todos os esquerdistas, socialistas... Os republicanos e os democratas, né? E o pessoal mais de direita tem que entrar no outro, né? Você tá entendendo? Só que você tem que entender que nos Estados Unidos o comunismo é proibido. Não existe ideologia, pode até existir ideologia comunista, mas implantar jamais vocês vão fazer isso nos Estados Unidos, tá? Então pode esquecer, né? Os Estados Unidos metem você num pelotão de fuzilamento. Se você começar a pregar ideias comunistas nos Estados Unidos, né? Não é interesse dos ETs ainda, eles estão só provocando. Nessa época, os ETs começaram a provocar, a aparecer em massa para fazer uma intervenção contra um holocausto nuclear. Após a Segunda Guerra Mundial, explodiu a bomba atômica, a Terra estava no fim. Era para acontecer um apocalipse nuclear na década de 60. Todos os profetas antigos tinham previsto, o apocalipse estava programado para esse projeto Terra. E os ETs vão fazer uma intervenção para impedir que haja esse apocalipse. Esse é um dos motivos, tá? Mas essa discussão é para depois. Agora eu quero que vocês entendam quem são os ETs. Essa é a pesquisa. Eu quero que vocês entendam que todo esse pessoal que não sabia bosta nenhuma de quem eram os ETs que estavam aqui. Não tem a mínima noção. Então, nós tínhamos os casos de que essas autoritárias, os militares, faziam uma pesquisa totalmente secreta, independente. E nós tínhamos as instituições que nós vamos chamar aqui civil. As instituições civil eram os grupos de ufologia, né? Eram fundadas por jornalistas, era fundada por pessoas, né, aposentadas, gente que gostava do tema, ia pesquisar, né? Jornalistas que lançavam revistas sobre o tema nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, desde a década de 60, teve uma revista chamada UFO Files, né? Arquivos extraterrestres mesmo, sabe? E um grupo de ufologia muito famoso, que existe até hoje, chama MUFON, nos Estados Unidos. Mutual Network, né? É um dos grupos, tem uma revista ufológica há mais de tantos anos, tá? Tudo que, quando você sabe aquele seriado da revista chamado Arquivos Ufológicos, UFO Files, ou Contatos Extraterrestres, todos esses materiais foram desse pessoal aí. Eles têm, pra você ter uma ideia, eles têm um prédio nos Estados Unidos, eles têm um prédio gigantesco, um salão gigantesco, que é um arquivo só de coisas ufológicas. Então é o maior arquivo ufológico do mundo, mas casuístico. Ok? O que é casuístico? Casuístico é aqueles grupos que se juntam, aparece um disco voador em tal lugar, o cara vai lá, faz toda a documentação, certo? Documenta caso. Foi abduzido, vão entrevistar o abduzido, vão ver o que aconteceu, ele conta toda a história, tal, publica o caso. Ok? Tá? Então, tudo o que vocês sabem sobre ufologia, tudo, sai daqui. Esses grupos civis começam a fazer congressos internacionais de ufologia. Aqui no Brasil nós tivemos muitos grupos ufológicos ao longo de toda a década do século passado, certo? E eram bastante grupos, eram muito ativos. Nós tínhamos no Rio de Janeiro, a Irene Grant, ela publicou uma revista durante toda a década de 70, 80, chamada OVNIs, uma pesquisa ufológica. Era uma revista mensal, né? Aí a revista Planeta no Brasil, que publicava muitos casos de ufologia. Não existe mais a revista Planeta, Carlão? Existe? Ou parou de... A revista Planeta parou de publicar nas bancas? Eu nem vi mais, nunca mais vi, né? Da editora 3.
tá? Era a primeira revista mística no Brasil, de coisas místicas, não era só de ufologia, não, era a revista Planeta. Então, publicava casos espíritas, casos materialistas, tudo que é paranormalidade, assim, e ufologia também entrava, né? Inclusive, uma das redatoras da revista Planeta, lá na editora, ela era assim com o Gasparito, né? Ela, quando o Gasparito fazia pintura mediúnica na época, ela que fazia a palestra e o Gasparito não abria a boca. Era incrível, né? Que naquela época o Gasparito não abria a boca. Depois que ele foi para os Estados Unidos, sortou a franga, aí vinha aqui, pelo amor de Deus, aí ele era o cara, ninguém conseguia calar ele. Pra você ter uma ideia, em 1982, nós fomos a um congresso internacional de ufologia em Brasília, e o Gasparito foi fazer pintura mediúnica nesse congresso. E, você viu, eu era jovem naquela época, tudo, né? Ninguém ligava para mim, né? E eu lembro, e ele não falava uma palavra, ele só fazia pintura mediúnica, e quem fazia a palestra era a Elsie Dubugras, era essa editora da revista Planeta, que acompanhava ele em todas as pinturas mediúnicas dele. Aí, foi muito engraçado, porque eu já era médium, já via as coisas, tudo, né? Já estava contato com o Clarlin, tudo isso aí no congresso lá. Aí eu encontrei o Gasparito no banheiro. Aí eu falei, ô Gasparito, puxa, cara, eu gostaria de ouvir você falar, cara, não a Elze, eu queria ouvir você falar de você, o que você sente, o que você vivencia. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, não, meu papel é só pintar. Ele era sempre meio arrogantão, assim, né, meio estrelona, sabe, uma puta estrela, ele era estrela mesmo, tá? Ele era um cara assim, pô, cara, né? Entendeu? E é engraçado que depois que ele vai para os Estados Unidos fazer acho que mestrado em psicologia, se não me engano, sabe? Só para complementar, tem vídeos do Gasparito fazendo as pinturas mediúnicas no YouTube. Tem uns vídeos bem antigos, tá? A qualidade da imagem não é muito boa, mas dá para ver legal ele pintando. Ele pinta até com os pés, porque na verdade não é ele que pinta, né? Os espíritos que pintam. Então, assim, meu, é muito, muito da hora, viu? Quem puder no YouTube, escreve lá pinturas mediúnicas de Gaspareto. Aí vai ver, vai encontrar lá os vídeos. E a hora que ele volta, ele é o cara. Ele começa a fazer programa de televisão, programa de rádio. E ele começa a falar coisa que ele nunca fazia antes, entendeu? E aí toda essa nova trajetória do Gasparito, que houve uma mudança muito grande no trabalho dele, né? Muito bem, então, esses grupos de ufologia relatavam casos. E o que nós tínhamos, veja bem, o que nós tínhamos era o tipo de contato, tipos de contato, né? O ser humano entrava em contato, e era tudo um grande mistério. Ninguém sabia nada de ET. Certo? Era uma confusão danada. Ninguém sabia nada. Os espíritas não sabiam nada de ET. Certo? Inclusive no espiritismo, né? Quem é espírita aí sabe que é um assunto que eles não abordam muito. Eu, por um bom tempo da minha vida, 3, 4 anos, eu frequentei um centro espírita. E assim, é um assunto que eles não falam, não gostam muito de estar falando. Assim, eles têm uma visão meio limitada nessa parte, né? É como se fosse os espíritas falam com os espíritos, ia ter uma coisa totalmente nova, diferente, que ninguém se atreve a botar a mão nesse negócio aí. É um vespeiro. Então, o Heineken lá, ele fez uma linha de contato dizendo assim, contato de primeiro grau, contato no nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Então, para estudar, né? Então, o nível 1 apenas um avistamento de uma nave no céu. Só um avistamento. O nível 2 é quando esse objeto, de alguma forma, deixa marcas físicas no solo para provar que ele é real, físico, esteve ali. Então, marcas físicas. Interessante. Tá? O de terceiro grau é o contato onde uma nave desce, o tripulante da nave sai e tem contato com alguém ali fora. Por isso que o filme lá do Spielberg chama Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? Porque o contato final foi fora da nave,
Só um cara entrou dentro da nave, né? Aham. Entendeu? Então, contato terceiro grau é um contato físico com o ET, Fora da nave. fora da nave. Já o contato de quarto grau é duas situações. Abdução, o cara é abduzido, vai para dentro da nave na marra, que é o caso do casal Hermine e Bianca aqui, que é o casal de Testemunho de Jeová, que deu um trabalho. E só para complementar, esse caso aí de Emília e Bianca, se eu não me engano, tem no canal do Professor Laércio. Ele conta toda a história, é bem interessante, viu? Então vai lá, dá uma procurada. Pare pro ZT do cacete, né? Vocês conhecem a história do Hermine e Bianca? Hã? Esse casal? Vocês têm que ouvir o livro dela, ler o livro, o caso todo, ela contando a história. O vexame com o marido dela, o tempo todo com a Bíblia na cara do ET, Satanás, sai, você não existe. Completamente, sabe, perdido e confuso. Então é um contato dentro da nave, né? Calma, aí nós vamos chegar lá. Então a ufologia era isso aqui. Ninguém discutia essa ufologia. A ufologia acabava aí. O Heineken fez isso aqui, ele não foi além. Certo? Aí ele começou a perceber, o próprio Heineken começou a perceber que os abduzidos, os pós-contatados, continuam tendo fenômeno. Todos, olha, presta atenção, todos os contatados, abduzidos, voltavam com alguma faculdade paranormal desenvolvida. Interessante. Ou mantinha sonhos com os ETs, ou recebia mensagens telepáticas desses mesmos ETs depois de um tempo. Ou seja, a pessoa não voltava a mesma. Então, no Brasil, eu, Laércio Benedito Fonseca da Silva, eu publiquei uma das primeiras obras, né, na década de 80, com o seguinte título, né, Ufologia Psíquica, Contatos de Quinto Grau. Aí eu acrescentei mais uma coisa aqui que não tinha, né? A chamada ufologia psíquica. Aqui envolveria todos os contatos com inteligências extraterrestres através de sensitivos, médiums e paranormais. Alright? Nesta época, na década de 70, nós tivemos no Brasil um caso famoso desse tipo aí, vindo de um médium de Umbanda no Rio de Janeiro, tá? Que fundou um movimento chamado Racional Superior. Cultura racional. Vocês já viram? Tim Maia fazia parte, né? Da cultura racional. Não vê na música? Tem na música dele. Ele fala desse grupo. E esse grupo existe até hoje no Brasil. Ele é muito forte. E na época ele era muito forte. As pessoas se vestiam de branco. Esse cara publicou, se não me engano, 4 livros. O primeiro livro que ele publicou, segundo ele, psicografado pelos ETs, se chamava Cultura Racional, Universo em Desencanto. Tá ok? E aí, um dos subtítulos do livro é esse: Fácil Contato com Seres Extraterrestres. Bem, então esse é um resumo, tá, da palestra do professor Laércio. Quem são os extraterrestres que nos visitam? Muito interessante, ainda um pouco polêmico na nossa sociedade, infelizmente. Então, se você pudesse aprofundar nesse assunto, no canal do professor Laércio tem inúmeras palestras que ele aborda profundamente esse assunto, as histórias, as abduções. Então, eu recomendo bastante. Tá bom? Então, em última instância, os extraterrestres que nos visitam é a manifestação do todo. São outros seres que o todo se manifestou e que tem como responsabilidade cuidar do projeto Terra, cuidar de nós. São seres com nível de consciência mais avançado, muito mais avançado, que usam uma tecnologia muito mais avançada e que, claro, quanto maior o nível de evolução, de consciência, maior os desafios. Então, eles são como se fossem nossos
pais e mães que cuidam de nós, cuidam do nosso planeta, né? Porque se não fosse eles, provavelmente esse planeta já teria sido destruído há bastante tempo, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sininho de notificação. Deixe o seu like e também deixe um comentário aí no vídeo sobre esse assunto, ok? Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, gratidão e até um próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e deixar o seu like e se inscrever no canal, considere se tornar membro do projeto de unificação com todo, com valores de apenas R$ 11,60. Clique no link na descrição do vídeo para saber mais sobre as vantagens do projeto de unificação com todo.